Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin a 59.400 dólares no momento exato em que eu gravo este vídeo para você. Estamos em aceleração, Bitcoin se afasta muito dos 49 mil e empurra as altcoins junto com ele. Será que a gente tem diante de nós a aceleração que a gente precisa? Eu quero te mostrar exatamente qual é a faixa que o Bitcoin precisa romper, qual a resistência, qual o preço que o Bitcoin precisa romper para que a gente veja, sim, um movimento que vai trazer aquela aceleração que todo mundo espera. E é claro, movimento de aceleração que vai impactar as altcoins. Por isso é extremamente importante que você fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Amanhã pode ser Gema, pode ser Memecoin. Coloca aqui embaixo porque amanhã a gente vai fazer um apanhado geral de pedidos dos últimos vídeos e também, principalmente, do vídeo de hoje. Então, deixa aqui nos comentários o ativo que você quer que eu avalie. Bom, o que a gente está vendo no Bitcoin? Ontem a gente falou sobre um movimento de recuperação. Isso a gente já vem falando desde a segunda-feira, da queda livre, da recuperação, do volume de negociação, do medo extremo como uma oportunidade. A gente viu o mercado acelerar, formou sim uma cunha ascendente que normalmente rompe para baixo. Vimos esta movimentação. No gráfico de 4 horas, a gente formou um fundo ascendente e acelerou. O que nos leva ao assunto principal do vídeo, nos levou a uma faixa de resistência. A gente chegou, neste momento, em uma faixa de resistência muito importante. Por quê? É a faixa que divide a área bullish da área bearish. Ou seja, a área de pressão de alta para a área de pressão de baixa, neste movimento de 168 dias de acumulação. E o que a gente precisa para que a gente entre numa fase mais bullish no mercado como um todo, recupere aquele ímpeto que a gente tinha no dia 31 de julho, poucos dias atrás. A gente precisa romper justamente esta faixa aqui, que eu vou até mudar de cor, vou colocar em vermelho, um rosinha aqui, para não ficar tão difícil de romper. O que a gente tem aqui? Nós temos a faixa entre 60 mil dólares e 61.500 dólares. Esta é a faixa que a gente precisa de um rompimento confirmado. Lembro, rompimento confirmado como? Fechamento em um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser na semana que vem. Rompimento confirmado é o que a gente necessita para ver uma aceleração e uma fase mais bullish para o Bitcoin e para as altcoins, dentro deste padrão de equilíbrio. Rompimento confirmado quer dizer o quê? Fechar um dia acima desta faixa e o dia seguinte fechar acima da máxima do dia de rompimento. Exemplo, a gente fecha hoje em 62 mil dólares. Para que a gente tenha um rompimento confirmado, a gente vai precisar fechar o dia de amanhã acima desses 62 mil dólares, em 63 mil dólares, por exemplo. Este é o cenário de rompimento confirmado que coloca o Bitcoin e as altcoins já em uma movimentação extremamente bullish. Por quê? Olha o semanal como a gente tá agora. Sim, ainda faltam 3 dias para a gente fechar o candle semanal. Mas olha isso daqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um martelo de força compradora que pode se formar com um volume extremamente ascendente. Este é o tipo de movimento que antecipa movimentos de alta posteriores.
Então a gente está diante, sim, de um movimento muito, muito importante para o Bitcoin e as altcoins. Mas é claro, a gente precisa do rompimento confirmado destas faixas de preço. Luan, se a gente não confirmar esse rompimento, como é uma resistência muito crítica, é um problema? Não, não é um problema de forma objetiva. Por quê? Porque a gente começa a perceber que esta aceleração, principalmente nos gráficos menores, ela está se dando com picos de volume. Então a gente estava assim vendo uma alta com volume descendente. Mas as últimas horas já nos apresentaram um volume de compra ascendente. O que abre espaço, sim, para que a gente tenha, se não conseguir romper agora, para que a gente tenha este movimento de correção para formar a base de preço no gráfico diário, que não aconteceu. Lembro o seguinte, o que a gente falou ontem? Isso aqui, este cenário pode levar a uma base de preço no gráfico diário, RSI de 1 hora em sobrevenda. A gente teve só o RSI do 15 minutos em sobrevenda. Então a gente foi, corrigiu, pernada para cima, e aí sim a gente pode corrigir de uma forma maior, se a gente não tiver este rompimento aqui. Mas, tendo o rompimento, a gente entra num cenário bem mais bullish, que ainda assim pode trazer correções, mas aumenta em muita probabilidade deste movimento acontecer posteriormente. E a gente mostrou o cenário que acabou se confirmando ontem. Eu apresentei lá no meu grupo Premium, não vamos assassinar o português. Eu apresentei, como eu sempre apresento semanalmente, no meu grupo Premium e grupo do desafio, os planos de trade para a semana. Um desses planos, que era o plano B, eu mostrei aqui para você ontem, que era justamente aquele cenário. Olha, uma correção aqui para porrada para cima. Ele acabou por se confirmar. E agora a gente já está indo para um plano maior, mais macro, que é um plano que também foi apresentado na segunda-feira para os integrantes desse grupo Premium e grupo do desafio, que é este plano. A gente tem uma aceleração com um possível volume comprador ascendente, e aí sim a gente tem uma oportunidade em um cenário mais bullish. Sim, vai trazer base de preço, mas saiba que qualquer cenário de base de preço será oportuno. O que eu estou querendo te dizer? A gente está diante de uma resistência muito importante, certo? É essa daqui. A gente tem o quê? Só lembrando, gap de curto prazo em 63 mil dólares. Para ser fechado, a gente tem que atingir essa faixa de preço. E gaps são fechados em sua maioria absoluta. E quando a gente tiver ou rompimento e correção, ou uma correção já a partir desse movimento, a gente vai saber que, por conta do volume comprador ascendente, que já está sendo indicado nos cenários menores, a gente pode ter essa correção e oportunidade. Veja, a gente atingiu o medo extremo. Atingimos a faixa de 17 e eu mostrei isso para você no vídeo de terça-feira. Medo extremo é a grande oportunidade. Ontem, com a queda, o medo voltou ao medo extremo. Então, o indicador de medo e ganância voltou ao medo extremo em 20, dando uma segunda opção de exposição para quem não tinha se exposto. E ainda assim, quem ainda não conseguiu se expor, pode aguardar alguns cenários acabando se confirmando, por acabar se confirmando, que é o cenário de base de preço no gráfico diário RSI de 1 hora em sobrevenda. E tem um padrão que a gente tem que ficar atento, que está fazendo muita pressão nesse curtíssimo prazo. Que padrão é esse? Eu gosto muito do gráfico de 2 horas porque ele tem mostrado muitos e muitos cenários plausíveis. E olha só, a gente tinha um gap
Gap não, desculpa. Uma cunha aqui que se formou ontem. Essa cunha aqui, tá? Ela rompeu. Só que ao mesmo tempo que ela rompeu, ela ainda segue criando uma cunha aqui. Cunhas são padrões que rompem normalmente para baixo. Mas essa cunha ainda pode, sim, romper para cima em um cenário extremamente bullish. Se isso acontecer, saiba que qualquer correção posterior vai te dar uma opção ainda melhor. Mas fique atento com isso. Por quê? Porque muita gente agora começa a ficar... Nossa senhora, eu não comprei aqui. Eu tenho que fazer trade aqui porque eu tenho que recuperar o que eu deixei de ganhar aqui e eu sei que agora vai explodir. Aguarda. Rompimento confirmado. E lembre, esse é um padrão que normalmente rompe para baixo. Se é um padrão que normalmente rompe para baixo e a gente tem uma resistência muito clara aqui em cima, não é melhor você esperar uma confirmação de rompimento? Talvez seja interessante você considerar essa possibilidade. Considere. Embora a minha visão seja totalmente bullish no macro, eu sempre tenho que considerar no micro, principalmente se eu estou com viés para trade, risco. Porque o risco, trade, é timing. Não dá para você pular de cabeça achando que o mercado vai ser bonzinho com você o tempo todo. Olha o que aconteceu aqui. Muita gente comprou aqui e na verdade fez muito trade aqui. O mercado foi e liquidou todo mundo. Ele pode sim fazer isso aqui. E agora você sabe que se ele fizer isso aqui, você não vai desperdiçar a oportunidade. Não é verdade? Considerando todos os cenários. É sempre isso que a gente faz no nosso grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Eu apresento todas as possibilidades. Esse movimento aqui pode acontecer. O que vai ser feito em reação a esse movimento? Este outro movimento pode acontecer. Como o mercado vai fazer e o que eu vou reagir? O que o mercado vai fazer que vai me trazer uma reação? E é na reação que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que ficar atento. Porque quando a gente está calçado, ou seja, você conhece o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, você não é pego de surpresa e aí você tem a capacidade de se preparar para os piores cenários e aproveitar os melhores cenários. É isso que a gente faz semanalmente no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. O que são esses grupos? São 2 grupos fechados em que eu apresento a minha carteira, eu apresento análises do mercado de forma muito mais detalhadas durante o dia todo. Eu apresento os meus trades, as estratégias por trás dos trades, as estratégias por trás das compras. Por que eu estou investindo em determinados setores, percentual de capital, rebalanceamento, planos macro, planos micro, que são esses planos semanais. Você tem acesso a diversas aulas para te dar base. Você tem acesso ao suporte 1 para 1 comigo. Tudo para que você possa ter um entendimento e uma reação, não importa o que aconteça. Aumentando a sua taxa de sucesso e permitindo que você ganhe dinheiro. Com base. Sempre com base. Sempre conhecendo tudo. Custando pouco mais de R$1 por dia os 2 planos. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda menos no plano vitalício. Você pode investir no seu conhecimento. Como eu faço para ter acesso a isso? Você primeiro tem que acessar o nosso grupo do Telegram geral, link está na descrição do vídeo, é gratuito. Aí você entra no nosso grupo Premium. Como? Vai lá na última mensagem do grupo geral, clica no @oficialluanfx e ao clicar, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Então, como faço? Entra no grupo do Telegram geral, é gratuito. Vai na última mensagem, vai ter um @oficialluanfx, clica nesse arroba e um chat com o time será aberto. Agora a gente tem algumas possibilidades para o Bitcoin. Sim, rompimento confirmado, pode trazer mais correções depois, mas essas correções são oportunas? Maravilha! Se você entende isso, entende este movimento, entende que no macro a gente tá muito forte, vide semanal, tá de brincadeira, olha isso daqui. Como que alguém pode ficar bearish com isso? Eu entendo que muita gente vendeu aqui, então quem perdeu a oportunidade, não perca em um fundo ascendente.
Não quer dizer que vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã. Saiba que o fundo ascendente, ele acontece e ele vai acontecer. E aí você tem que aproveitar não apenas para comprar o Bitcoin, mas você também, se tiver um perfil um pouquinho mais agressivo, tem que aproveitar as altcoins. Olha só o que está acontecendo com o Total 3. Olha esse movimento. Mesmo com a dominância subindo, e olha só, a dominância está subindo absurdamente. A gente está batendo máxima do ano na dominância, ou seja, o dinheiro está indo muito forte para o Bitcoin. Isso é ruim? Não. Por que isso não é ruim? Porque isso mantém o Bitcoin saudável e quando o dinheiro começar a fluir para as altcoins, ele vai ser uma quantidade muito maior, o que vai colocar uma pressão de alta no Total 3 e, por consequência, nas altcoins em si, muito forte e muito rápida. Então as altcoins tendem a ter uma valorização extremamente agressiva justamente por conta do que está acontecendo hoje, que é essa dominância subir, com o Bitcoin se sustentando muito bem em áreas críticas. E olha só, a dominância está subindo e a gente está agora, diante de um cenário em que a gente tem uma resistência mensal, uma linha de tendência de baixa mensal, a gente tem o nosso round top, a gente tem uma cunha ascendente padrão que normalmente rompe para baixo. Olha a quantidade de confluências que a gente tem pressionando uma queda na dominância. Além do fato da dominância estar batendo hoje o gráfico diário em sobrecompra, o RSI da dominância no gráfico diário está batendo em sobrecompra, que é um indicador sim de exaustão nesta aceleração na dominância, o que pode levar o dinheiro rapidamente para as altcoins, com uma queda na dominância. Então, vou te desenhar um cenário aqui. Vamos dizer que o Bitcoin atinja justamente esta faixa. Terminemos a semana muito bullish. A semana que vem começa com correção. Você já vai saber que isso pode ser uma grande oportunidade, certo? Inclusive a gente tem aqui, ó, ombro, cabeça e ombro. E o que acontece se a gente tem uma correção nas altcoins que estão recuperando muito bem, a gente tem uma correção nas altcoins e posteriormente, preste atenção agora, a gente tem essa movimentação de alta com a queda na dominância. O que você acha que vai acontecer com as altcoins? Elas vão acelerar. Então entenda que dominância subindo é algo preocupante? Depende. No cenário atual, a dominância subir é importante para manter o Bitcoin saudável. E quando esta movimentação de dinheiro começar a mudar, ou seja, dinheiro começar a sair do Bitcoin para ir para as altcoins, é que você vai ver aquele estouro que muita gente fala, mas você talvez nunca tenha visto. Preste muita atenção no que está acontecendo, no que vai acontecer e trace seus planos, porque é muito importante que você esteja preparado para todos os cenários. Mas entenda, no macro a gente está muito bullish. No micro, a gente ainda está em tendência de baixa, sim, no gráfico diário, mas com fechamento semanal desta forma, ao que tudo indica, é o que a gente vai ter, tá? Já que a gente tem um dia amanhã, a gente muito provavelmente vai terminar com um candle de rejeição muito forte, não interessa. Mesmo que o martelo de força compradora não se confirme, ainda assim a gente vai ter uma pressão de alta. Aproveite, porque a gente está diante de um bull market 2.0. Por quê? Porque a gente já iniciou o bull market, a fase 2 do bull market vai ser linda. E quem vai ganhar dinheiro é quem não entra no medo, é quem se prepara, é quem se posiciona. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer e apresento alertas, tudo com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.